Morre Zagallo, lenda do futebol aos 92 anos. Único tetracampeão mundial de futebol, Mário Jorge Lobo Zagallo estava internado desde o fim de dezembro. Morreu na última sexta-feira 5 no Rio de Janeiro Mário Jorge Lobo Zagallo, um dos maiores nomes do futebol brasileiro. Zagallo tinha 92 anos e estava internado desde o fim de dezembro. É com enorme pesar que informamos o falecimento de nosso eterno tetracampeão mundial, Mário Jorge Lobo Zagallo, informou a família em nota. Um pai devotado, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e um grande ser humano, ídolo gigante, um patriota que nos deixa um legado de grandes conquistas. Nos últimos tempos, Zagallo havia sido internado algumas vezes, como em agosto, quando ficou hospitalizado por 22 dias para tratar uma infecção urinária. A causa da morte, no entanto, foi falência múltipla de órgãos. Repercussões. Zagallo foi homenageado pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que decretou 7 dias de luto. A CBF e o futebol brasileiro lamentam a morte de uma de suas maiores lendas, Mário Jorge Lobo Zagallo. A CBF presta solidariedade aos seus familiares e fãs neste momento de pesar pela partida deste ídolo do nosso futebol, declarou Edinaldo Rodrigues, presidente da Confederação. Os clubes em que Zagallo atuou também comentaram seu falecimento. O Botafogo lamenta a partida de um dos seus maiores ídolos, campeão como jogador e treinador, com um currículo vitorioso e notável no esporte, uma verdadeira lenda do futebol brasileiro. Desejamos forças aos familiares, amigos e fãs. Em sua conta oficial no X, antigo Twitter, o Flamengo informou: nos deixou um herói que moldou a história do futebol brasileiro. Mário Jorge Lobo Zagallo entra para a eternidade como um revolucionário, um pilar histórico do esporte. O esporte brasileiro tem no tetracampeão mundial Zagallo um pioneiro em recordistas. Flamengo tem em Zagallo um ídolo histórico. Obrigado, portanto, velho Lobo. Início de carreira. Mário Jorge Lobo Zagallo nasceu em 9 de agosto de 1931, no município alagoano de Atalaia, mas sua família se mudou para o Rio de Janeiro antes de ele completar 1 ano de idade. O pai Haroldo era empresário, possuía uma tecelagem e havia jogado futebol profissionalmente pelo time alagoano CRB. Haroldo desejava que o filho estudasse contabilidade, porém foi convencido por Fernando, irmão de Mário, a deixar o garoto jogar bola. A família morava na Tijuca, zona norte do Rio. Zagallo passou pela peneira da equipe infantil do América, seu time por toda a vida, e mais tarde foi aceito na equipe juvenil. Em 1949, aos 18 anos, obteve seu primeiro título, o Campeonato de Amadores do Rio, e integrou a equipe do América, que ganhou o torneio no início do Campeonato Carioca. Zagallo passou a jogar profissionalmente em 1950, após deixar o Exército. Seu primeiro contrato foi com o Flamengo, onde permaneceria até 1958. Saiu do clube e assinou contrato com o Botafogo, onde permaneceria até 1965, quando encerrou sua carreira como jogador profissional. Ele se aposentou como jogador em 1966 e em seguida foi contratado pelo Botafogo para treinar a equipe juvenil. Em 4 décadas de carreira, ele treinou os principais times cariocas, incluindo o Bangu. Sua única passagem por São Paulo foi pela inexpressiva Portuguesa, além de ter sido técnico da seleção da Arábia Saudita, nos Emirados Árabes e do Kuwait. Seleção brasileira. Em 1950, como soldado da Polícia do Exército, Zagallo auxiliou na segurança do Maracanã durante a final entre Brasil e Uruguai, no dia 16 de julho. A seleção brasileira jogava pelo empate. Marcou o primeiro gol e perdeu o campeonato de virada para o Uruguai. Começava aí sua longa, frequentemente relação com a seleção brasileira. Zagallo atuou na seleção entre 58 e 64. Participou de 2 Copas do Mundo, a de 58 na Suécia e a de 62 no Chile, ambas vencidas pelo Brasil. Zagallo foi parte de uma inovação tática que garantiria 2 Copas ao Brasil. Sua posição era de ponta esquerda, mas ele recuava para reforçar o meio de campo. Jogador de porte físico médio, ele compensava a falta de massa muscular com velocidade. Foi técnico ou coordenador da seleção em 3 Copas, a de 70, de 94 e 98, e atuou como coordenador entre 2003 e 2006. Em 1994, foi coordenador técnico a convite de Carlos Alberto Parreira. Muito criticado pela imprensa esportiva, o comando da seleção venceu a Copa disputada nos Estados Unidos. Vocês vão ter que me engolir, disse Zagallo na ocasião,
respondendo às críticas ao lado do alemão Franz Beckenbauer e do francês Didier Deschamps. Ele foi um dos 3 atletas que venceu Copas do Mundo, tanto como jogador, tanto como treinador. Zagallo casou-se com Alcina de Castro em 13 de junho de 1955, dia de Santo Antônio, da qual a noiva era devota. Permaneceram casados por 57 anos, até a morte de Alcina, em novembro de 2012, vítima de complicações respiratórias. Zagallo deixa 4 filhos, além de netos e bisnetos.